Rádio Web Comunitária Coração do Ceará, uma rádio pertencente ao grupo Quixeramobim Mídia de Comunicação, localizada no assentamento Quinim, distrito de Belém, Quixeramobim, sertão central do Ceará. Rádio Coração do Ceará, trazendo sempre você em primeiro lugar. Olá, muito bom dia a você que está nos escutando agora pela Rádio Coração do Ceará e também pelo canal da Quixeramobim TV em retransmissão assim que o programa acabar aqui na Coração do Ceará. Seja muito bom dia, para quem está nos escutando ao vivo são 9 horas e 8 minutos, demos uma pequena atrasada por conta que a gente estava ajeitando aqui os nossos equipamentos, mas já estamos aqui no nosso novo RCC Bom Dia, que está todo remodulado, está todo repaginado, essa primeira edição que vai das 9 horas da manhã até às 10 horas da manhã, trazendo jornalismo. Aí das 10h30, das 11 horas até as 12 horas, nós vem aqui de novo trazendo a parte musical, tá bom? Muito obrigado para você que está aqui com a gente na Rádio Coração do Ceará e também agora na Quixeramobim TV, tá bom? Essa parte jornalística lá na Quixeramobim TV. E também para quem está nos escutando lá pela BUB, porque a gente também está disponível na BUB para você ouvir assim que o programa acabar, você pode ouvir lá na BUB. E para quem está nos escutando ao vivo, também lá na BUB e pelo aplicativo Radiosnet. Compartilha a gente no Radiosnet para a gente ter mais audiência, tá bom? Para estarmos aqui junto com você todos os dias. Vamos para as notícias de hoje. Hoje aqui no dia 21 de outubro, sábado, você vai ouvir, no caso, né? Lula veta parcialmente marco temporal das terras indígenas. Câmara aprova a adesão da Bolívia ao Mercosul e mais acordos internacionais. O Beto Ferretti destaca a rodada do fim de semana do Brasileirão. Os destaques da sexta-feira no Senado Federal e as dicas de saúde. Você vai conhecer os benefícios da cenoura, isso mesmo. Também vamos falar da redução de preço da gasolina que começa esse sábado, anunciado pela Petrobras. E também tem mais sim, por conta que a BAV-CE promete medidas cabíveis contra grupos de torcedores do Fortaleza que fretou um avião por 1.800.000. Já você vai saber mais sobre esse caso. E sobre o Ceará, que do nada deu a louca e decidiu proibir a Jangadeiro de pisar lá no seu terreno, o Ceará Esporte Clube, por conta de uma propaganda veiculada pelo SBT. Você vai ficar sabendo disso e muito mais agora, aqui no seu RCC Bom Dia, primeira edição, com as principais notícias. E já tem muita música com RCC Bom Dia, segunda edição, tá bom? Fica aqui com a gente porque as notícias da semana começam agora.
Muito bem, a gente já começa essa edição com notícias sobre o marco temporal. Isso mesmo, Lula veta um veto parcial o marco temporal das terras indígenas. Trechos que datavam o limite das demarcações foram suprimidos. Respeito aos indígenas e segurança jurídica, diz Lula. A reportagem é de Murilo Pajola, da Rádio Brasil de Fato, e você escuta aqui no RCC Bom Dia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, vetou parcialmente o projeto de lei 2903, que institui o marco temporal das terras indígenas. A decisão foi tomada na última sexta-feira, dia 20, o último dia que Lula tinha para decidir sobre o veto. O chefe do Executivo declarou ter barrado o critério de tempo para demarcações, que foi declarado inconstitucional pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Mas o petista manteve outros pontos do PL, considerados retrocessos pelas organizações dos povos indígenas, que pediam um veto integral. Lula não detalhou quais artigos do PL 2901 foram vetados ou sancionados. O veto poderá ser publicado no Diário Oficial da União ainda nesta sexta-feira, dia 20, ou nos próximos dias. Nas palavras da ministra Sônia Guajajara, os vetos apresentados pelo presidente podem ser considerados como uma grande vitória, que reafirmou a decisão do Supremo Tribunal Federal, garantindo o compromisso do governo com a agenda indígena, ambiental e internacional. Em 11 de outubro, o Ministério dos Povos Indígenas havia emitido posicionamento público a favor do veto integral. Em nota divulgada após o veto parcial de Lula, a pasta disse que a análise do presidente priorizou os aspectos constitucionais do PL 2901. O Ministério dos Povos Indígenas informou que seguirá dialogando com o Congresso Nacional para garantir que todos os vetos apresentados estejam garantidos, defendendo os direitos dos povos indígenas do Brasil. O marco temporal é a grande aposta do agronegócio para anexar terras que estão em disputa com indígenas em todo o país. Pelo critério apresentado por grandes proprietários de terra, os indígenas só teriam direito às terras já ocupadas por eles em 5 de outubro de 1988, dia da promulgação da Constituição Federal. O veto parcial de Lula poderá ser derrubado pelo Congresso, o que provocaria uma nova queda de braço com o Judiciário em torno do tema. O Senado afrontou o STF ao aprovar o marco temporal uma semana após a Corte ter derrubado a tese jurídica ruralista. Caso o Congresso decida reverter os vetos, o marco temporal poderá ser judicializado e voltar ao STF, já que o critério de tempo estabelecido pelo marco temporal foi considerado inconstitucional pela Corte. O tema também gerou divergências dentro do governo. Ministros ligados à causa ambiental, como Marina Silva, do Meio Ambiente, e Sônia Guajajara, dos povos indígenas, eram favoráveis ao veto total. Pelas pastas de Relações Institucionais e da Agricultura, Alexandre Padilha e Carlos Fávaro defendiam que um veto integral criaria desgastes para o governo no Congresso, onde a maioria de políticos ruralistas apoia o marco temporal. O PL prevê ainda outros pontos polêmicos, como a retomada de terras indígenas em caso de mudanças culturais dos povos e a plantação de transgênicos nas áreas demarcadas, além do contato forçado com indígenas isolados em nome do chamado interesse nacional. A APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, declarou mais cedo que a sanção de Lula ao projeto fosse total ou parcial, violaria as diretrizes do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola. Locução, Daniel Lamir. São 9h17. Agora a gente vai para Alberto Ferretti, que destaca a rodada do fim de semana no Brasileirão e outros eventos esportivos aqui no nosso país.
Eu sou Humberto Ferretti e esse é o podcast Na Bola sobre o Campeonato Brasileiro. Fim de semana de clássicos pela rodada 28. Domingo, 4 da tarde no horário de Brasília. O Flamengo, em busca de uma vaga na próxima Libertadores, recebe o Vasco, que saiu da zona de rebaixamento, mas ainda luta para não cair. No mesmo horário, Atlético Mineiro e Cruzeiro medem forças na MRV Arena. Neste caso, o Galo é quem busca uma vaga pelo menos no G6, enquanto a Raposa está pressionada a apenas 1 ponto da zona da degola. Aliás, o domingo vai esquentar de vez a briga contra o rebaixamento. Também às 4 da tarde, tem confronto direto entre Inter e Santos. O Peixe, com 30 pontos, é o primeiro time do Z4. E o Colorado tem apenas 2 pontos a mais, assim como o Corinthians, que chegou a 32 com o empate desta quinta por 3-3 com o Fluminense, vive um momento de muita pressão, mas terá a chance de se recuperar também no domingo, mas às 6h30, em casa contra o Lanterna América, que está quase rebaixado. No mesmo horário, um Palmeiras em má fase e que saiu do G4 também vai atrás de uma reação contra o Coritiba, aí na casa do rival. E tem ainda um jogaço entre o vice-líder Red Bull Bragantino e o Fluminense. A rodada do Brasileirão, porém, começa no sábado com 4 partidas. 3 delas estão marcadas para 6h30 da noite. São Paulo e Grêmio, Bahia e Fortaleza, Cuiabá e Goiás, enquanto o líder Botafogo entra em campo às 9 para uma partida dura no Newton Santos contra o Atlético Paranaense, 6º colocado. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Hora certa para você, 9h19. Agora a gente vai falar da Câmara dos Deputados, que aprovou a adesão da Bolívia ao Mercosul e mais acordos internacionais. Começa agora o resumo da semana da Câmara dos Deputados, trazido por Márcio Achille Sardi e Antônio Vital, da Rádio Câmara. Resumo da semana. A semana foi voltada para a análise pelo plenário Ulisses Guimarães de tratados, acordos internacionais do Brasil com outros países. E quem vai trazer um resumo dessas votações no plenário da Câmara ao longo desta semana é o repórter Antônio Vital, jornalista da Rádio Câmara. Vital, bom dia, tudo bem? Tudo bom, Márcio? Tudo bom? Quem nos ouve pela Rádio Câmara, que nos assiste pela TV Câmara, pelas redes sociais, tudo bem? Pois é, Vital. A Bolívia, então, está caminhando para deixar de ser um Estado associado ao Mercosul para ser um integrante efetivo, é isso? Pois é, a Câmara aprovou essa semana um tratado que já vem desde 2015, desde que a Bolívia se manifestou seu interesse em ingressar no Mercosul, que isso foi em 2015. Agora, quantos anos depois? 8 anos depois. 8 anos depois, quase. Pois é. A Câmara aprovou essa medida e o Brasil, na verdade, é o último país de todos os membros do Mercosul a aprovar o ingresso da Bolívia, porque o Mercosul, como você sabe, ele é composto por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Tem a Venezuela também, porém a Venezuela está suspensa desde 2016. Então, o ingresso da Bolívia foi aprovado essa semana. O prazo para que o Brasil aprove o ingresso da Bolívia termina em dezembro. A Câmara aprovou, isso foi enviado ao Senado e isso tem que ser aprovado até dezembro para que a Bolívia realmente passe a integrar formalmente o bloco econômico. A aprovação foi feita mediante muito debate, principalmente entre governo e oposição. Partidos da oposição, principalmente o Novo, são contrários ao ingresso da Bolívia. E esse ingresso, na verdade, ficou meio que congelado, em suspenso, durante todo o governo Bolsonaro, apesar de ter sido já o primeiro passo ter sido dado no governo da ex-presidente Dilma Rousseff e depois no governo do presidente Michel Temer, quando a Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprovou o ingresso da Bolívia, mas durante todo o período do Bolsonaro ficou congelado aqui. Apesar disso, foi aprovado. Existem argumentos do governo favoráveis ao ingresso da Bolívia no Mercosul, principalmente o fato da Bolívia ser um país muito rico em gás natural e lítio. Inclusive, quase 100% das exportações de gás natural da Bolívia são para o Brasil.
E o Brasil e a Bolívia tem uma fronteira de mais de 3 mil quilômetros, sem contar que tem mais de 30 mil brasileiros que moram na Bolívia. Então existem argumentos bastante técnicos do governo para defender o ingresso da Bolívia, e agora a Câmara aprovou por maioria e foi para o Senado. Perfeito, Vital. Bom, e causou mais polêmica ainda a aprovação de 3 acordos com Israel, né, por conta de toda essa dinâmica do conflito entre o Estado israelense e o Hamas, não é? Mais uma vez é o caso de acordos que foram aprovados muitos anos atrás e que agora, no momento da votação, encontram um ambiente bem conflagrado do ponto de vista do debate entre governo e oposição. Esse acordo com Israel, por exemplo, ele foi assinado em 2019, no governo Bolsonaro. São 3 acordos, né? Um deles foi o que deu mais polêmica, é um que trata de cooperação na área de segurança pública, principalmente voltada para o combate ao crime organizado. Esse acordo ele prevê, por exemplo, troca de informações entre os 2 países, uso de tecnologia israelense pelo Brasil, troca de experiências em situações de crise, e também toda a área de inteligência está prevista nesse acordo. E por isso, apesar de o governo ter se manifestado favorável ao acordo aqui no plenário da Câmara, a base do governo ficou rachada em relação a isso, ficou dividida, porque, por exemplo, o PSOL e o PCdoB, apesar de se manifestarem favoráveis aos termos do acordo, que é um acordo que já o Brasil muito semelhante ao que o Brasil já assinou com outros países, esses 2 partidos consideraram que não era o momento de se aprovar esse acordo voltado para a troca de informações de inteligência na segurança pública, justamente pelo momento que Israel está passando com o conflito com o Hamas. Como você sabe, desde que o Hamas invadiu Israel e matou indiscriminadamente civis, vai completar 2 semanas, a oposição cobra do governo aqui na Câmara uma posição mais dura em relação ao Hamas. O Brasil já se manifestou contra as atitudes do Hamas, porém defendeu que não haja matança de civis por nenhum dos 2 lados, ou seja, nem da parte de Israel, nem da parte do Hamas. E o Brasil, historicamente, defende a posição dos 2 estados para resolver o conflito na região. Isso, todo esse clima de conflagração no Oriente Médio, óbvio que no plenário da Câmara também serviu de munição para muita discussão política, né, com a oposição criticando muito a postura do Brasil, o Brasil mantendo sua posição e contrário à morte civis dos 2 lados, e a oposição cobrando principalmente que o Brasil classifique o Hamas como um grupo terrorista, o que não foi feito até agora. Então, esse acordo da área de segurança foi assinado em 2019, foi aprovado agora, né? Apesar de ter dividido a base do governo, e outros 2 acordos com Israel também foram aprovados. Um deles na área de aviação civil, que é um acordo também muito semelhante a outros que o Brasil já assinou com vários países, que trata basicamente dos direitos das empresas dos 2 países e atuarem, empresas de aviação de Israel fazerem voos para o Brasil, normas em relação a pouso, transporte de carga, transporte de passageiros dos 2 países. É muito semelhante ao que o Brasil já assinou com vários outros países. E o outro é um acordo que prevê que israelenses e brasileiros têm direito a, por exemplo, a aposentadoria e todos os benefícios previdenciários trabalhando em qualquer um dos 2 países, né? Então, assim, um israelense que vem para o Brasil pode trabalhar aqui, contribuir para a Previdência e ter direito a que isso seja contabilizado para a sua aposentadoria, e lá em Israel o mesmo direito seria estendido também aos brasileiros. Isso é também outro acordo também de praxe. Porém, com esse clima todo que está da nossa política interna, que reflete, de certa forma, também a política externa em relação ao conflito, esse acordo foi aprovado, esses 3 acordos foram aprovados depois de muito debate. Bom, e um pouquinho mais consensual foi mais um acordo internacional que permite a adesão do Brasil a uma organização de pesquisas nucleares, não é, Vitor? Pois é, não sei se você já ouviu falar do CERN. O CERN é um laboratório... Na verdade, o CERN é uma sigla pela qual se designa a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear.
é mais conhecido como aquele... Por conta do grande colisor de hadrons. Já ouviu falar do grande colisor de hadrons? Acelerador de partículas. Isso. Esse é também conhecido, mais conhecido pela sigla LHC. Esse grande colisor de hadrons é um acelerador de partículas, que é uma imensa estrutura de 27 km de extensão que fica num túnel na fronteira da Suíça com a França. Esse túnel a 100 metros de profundidade, e que se faz pesquisas a respeito da física de partículas, física de altas energias e, de certa forma, o que se tenta descobrir lá são as origens do universo a partir das partículas mais elementares que existem. O Brasil, a partir da aprovação desse acordo, passa a ser um associado desse laboratório do CERN, com direitos, inclusive, das empresas brasileiras participarem de licitações para fornecimento de produtos e serviços para o CERN. O Brasil vai ter que pagar uma taxa anual de 65 milhões de dólares, que, na verdade, é apenas 10% do que pagam os membros efetivos, que é porque o Brasil é um país associado. E isso foi a aprovação desse acordo, que, na verdade, são 2 acordos. Que prevê os aspectos jurídicos desse acordo, que são os direitos do CERN, como a legislação brasileira vê esse laboratório, né? Por exemplo, existe uma imunidade jurídica, que ele não pode ser processado no Brasil, que os bens e os serviços são protegidos, etc. E o outro acordo é a adesão propriamente dita do Brasil como associado a esse grande laboratório. E a importância é enorme porque, a partir das pesquisas que são desenvolvidas lá, você pode desenvolver novos materiais, tecnologia, inclusive aeroespacial, tudo que é aplicado na indústria 4.0, que é atual. Então, sim, foi muito... Todas as economias grandes da União Europeia são já integrantes do CERN, e tem 10 associados. O Brasil agora passa a ser mais um deles. E outra coisa, o Brasil passa a ser o primeiro país das Américas a ser associado ao CERN. Então é uma coisa importante, foi muito comemorado pela comunidade científica brasileira. Com toda certeza. Bom, e agora na nossa área, Vital, a Câmara também está criando o prêmio Glória Maria de Jornalismo. Para que isso, Vital? Bom, essa é uma iniciativa do deputado Áureo Ribeiro, de Solidariedade, lá do Rio de Janeiro. Esse prêmio, o objetivo é homenagear todos os anos um jornalista de destaque na área. E é uma homenagem também à Glória Maria, que morreu em fevereiro, todo mundo conhece, aos 73 anos, vítima de câncer. E é uma pessoa que a aprovação desse prêmio de jornalismo que vai homenagear alguém de expressão na área, né, que um nome será escolhido pela mesa diretora da Câmara a partir de sugestões dos líderes dos partidos, tem o objetivo de também homenagear a Glória Maria, que é considerada unanimemente aqui pelo plenário como um exemplo, não só como profissional, por sua atuação pioneira como uma mulher preta, primeira repórter, jornalista com destaque na história da televisão brasileira, e como um exemplo a ser seguido pelas crianças, como foi muito bem lembrado no plenário pela deputada Thalíria Petroni, da importância de como as crianças, por exemplo, pretas, se identificarem e se mirarem num exemplo de uma pessoa que abriu caminho e que, a partir da sua experiência, permite que elas se vejam também na TV. Então é um prêmio, uma homenagem dupla, uma homenagem à Glória Maria, e também vai ser uma homenagem a algum jornalista de destaque no Brasil. Todos os anos esse prêmio será entregue uma medalha. É isso. Muito bem. Bom, esses foram então os assuntos que o plenário da Câmara abordou esta semana aqui, trazidos para a gente pelo Antônio Vital. Vital, obrigado mais uma vez e a gente se fala na próxima semana. Até lá. Até lá. Hora certa para você, são 9 horas e 32 minutos. A gente agora vai para um rápido intervalo e já voltamos. Rádio Web Comunitária Coração do Ceará. Uma rádio pertencente ao grupo Quixeramobim Mídia de Comunicação, localizada no assentamento Quinim, distrito de Belém, Quixeramobim, Sertão Central do Ceará.
Rádio Coração do Ceará, trazendo sempre você em primeiro lugar. Ajude ao coletivo LPL a continuar a lutar pelos direitos de pessoas que sofrem ou sofreram por qualquer tipo de violência. Faça parte da campanha Anjos da Esperança. É só ir no nosso site, sites.google.com/view/lutando pela liberdade e fazer a sua doação via Pix. O Pix é fácil, lplquixeramobim@gmail.com. Não anotou a nossa chave? Pois eu vou repetir. lplquixeramobim@gmail.com. Doe qualquer valor e ajude ao nosso coletivo a continuar lutando pelos direitos de quem sofre e quem já sofreu por violência, não importa qual seja. Nós somos o LPL, a voz da liberdade. Você já conhece a QOnline? A sua lojinha virtual onde você encontra acessórios para smartphones, garrafas motivacionais e muito mais, tá bom? Vem! Quer saber o que tem na QOnline? Pois eu vou te passar as promoções agora. Liquidificador portátil 350 ml rosa por apenas R$ 40. Garrafa Patinho Smile 750 ml disponíveis em várias cores por apenas R$ 35. Também temos a garrafa Ursinho Smile 1,3 litros, várias cores, por apenas R$ 35. E não é só isso não, porque nós temos a garrafa motivacional, não só uma, 3, o kit 3 garrafas motivacionais com 300 ml, 900 ml e a famosa garrafa de 2 litros com 2 opções de canudo por apenas R$ 40 o kit com 3 garrafas. Tá esperando o quê? E venha para a QOnline, a lojinha que tem de tudo. É só acessar o Instagram, @useQOnline e conhecer as nossas ofertas. Ou então no WhatsApp, DDD 85 98401 6961. QOnline, venha já! Essa é a rede GQM de comunicação, uma rede pertencente ao grupo Quixeramobim Mídia, onde integra todos os veículos de comunicação do grupo: Rádio Coração do Ceará, Rádio Quixeramobim Mídia, Rádio Bubi, Rádio LPL e Quixeramobim TV. 4 web rádios e uma web TV, construindo uma rede que tem o intuito de levar o melhor do jornalismo e do entretenimento para você, ouvinte e telespectador. Essa é a rede GQM, levando sempre o melhor para você, com entretenimento sem fim. Conheça a Bubi, o seu novo aplicativo de streaming. Lá a gente tem TV, rádio ao vivo, câmeras para acessar 24 horas, séries, filmes, jornalismo, podcast, histórias para você ler e playlists de música para você ouvir. Tem de tudo na Bubi. Acesse agora o nosso Instagram, @BubiTV, BOOBITV, e você vai ficar por dentro de tudo que acontece no nosso streaming. E na bio do nosso perfil você vai conseguir acessar o nosso site e também você poderá baixar o nosso aplicativo para Android. Acesse agora, a Bubi já está disponível para todos os dispositivos e em aplicativo para Android. Rádio Web Comunitária Coração do Ceará, uma rádio pertencente ao grupo Quixeramobim Mídia de Comunicação, localizada no assentamento Quinim, distrito de Belém, Quixeramobim, sertão central do Ceará. Rádio Coração do Ceará, trazendo sempre você em primeiro lugar.
Estamos de volta aqui na Rádio Coração do Ceará e também na Quixeramobim TV, pela nossa retransmissão, né, gravada. Muito bem, agora a gente vai falar sobre gasolina. O preço caiu, pela glória de Deus, viu? Que como eu trabalho no Quixeramobim, eu tenho que ficar indo pro Quixeramobim e voltando. Menino de Deus, eu agradeço tanto por isso. Muito bem, a Petrobras reduz o preço da gasolina a partir de hoje, sábado, dia 21. A Petrobras anunciou na quinta-feira, no dia 19, um novo reajuste no preço dos combustíveis vendidos para as distribuidoras. As mudanças começam a valer a partir de 21 de outubro, sábado. O preço médio de venda da gasolina vai ser de R$ 2,81 por litro, uma redução de 12 centavos por litro. Como existe uma mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro na composição da gasolina comercializada aos postos, a parcela da Petrobras vai ser em média de R$ 2,05 a cada litro vendido na bomba. O preço médio de venda do diesel para as distribuidoras vai ser de R$ 4,05 por litro, um aumento de 25 centavos por litro. Como é obrigatória a mistura de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel vendido aos postos, a parcela da Petrobras vai ser em média de R$ 3,56 a cada litro vendido na bomba. Na variação acumulada no ano dos preços de venda da gasolina A e do diesel A para as distribuidoras, há uma redução de 27 centavos por litro de gasolina e de 44 centavos por litro do diesel, tá ok? Só para informar isso aí para vocês. E tem mais, tá bom? Tem mais. Porque abre aspas, a estratégia comercial que adotamos na Petrobras nessa gestão tem se mostrado bem sucedida, sobretudo no sentido de tornar a Petrobras competitiva no mercado e evitar o repasse de volatilidade para o consumidor. Uma prova disto é que ao longo deste ano, mesmo com o valor do Brent mais alto do que do ano passado, os preços dos nossos produtos acumularam quedas muito diferentes do que aconteceu ao longo de 2022. Fecha aspas. Disse o presidente da Petrobras, Jean Paul Patres. A Petrobras afirma que os reajustes na gasolina e no diesel podem ser explicados por movimentos distintos no mercado e na estratégia comercial da estatal. No caso da gasolina, há o fim do período de maior demanda global com maior disponibilidade e desvalorização do produto frente ao petróleo. No caso do diesel, a demanda global se mantém com expectativa de alta sazonal, o que faz o produto ter maior valorização frente ao petróleo. A companhia também reforçou que procura evitar o repasse de volatilidade do mercado internacional e de taxa de câmbio para a sociedade brasileira, mas que também preserva um ambiente competitivo nos termos da legislação vigente, tá bom? E agora também a gente vai falar, isso aqui é loucura, eu não entendo o que houve, mas é a pura realidade, né? É a pura realidade. A ABAV-CE promete medidas cabíveis contra o grupo de torcedores do Fortaleza. Olha aí, rapaz. Menino. Contra o grupo de torcedores do Fortaleza que fretou um avião por 1.800.000. A agremiação recebeu denúncias por parte de agências que alegam o freteamento irregular do transporte aéreo. Responsável pelo aluguel do voo, a Associação Médicos Tricolores se posicionou. Muito bem, a Associação Brasileira das Agências de Viagem do Ceará, a ABAV-CE, por meio do seu presidente Carlos Murilo Santa Cruz, prometeu tomar medidas cabíveis contra um grupo de torcedores do Fortaleza que fretou uma aeronave por 1.800.000 para ir à final da Copa Sul-Americana no Uruguai. Neste caso, a associação recebeu denúncias por parte de agências que alegam que uma comercialização irregular do transporte aéreo fretado. Em contato com os esportes do povo, o advogado da ABAV
Dr. Wendel Maia, afirmou que o caso se enquadra no artigo 3, parágrafo 1 da Lei 12.974, de 15 de maio de 2014. O fator determinante é a possível intermediação remunerada de passagens aéreas. A nota da ABAV diz assim, abre aspas, tendo recebido denúncia de uma associada da ABAV, na sua ouvidoria, a associação deverá ajuizar uma ação judicial para fazer cessar o comportamento ilegal de comercialização de passagens aéreas, que é a atividade privada das agências de viagem, conforme o artigo 3 da Lei nº 12.974/2014. Olha aí, rapaz. Olha aí. Não escapam. Você achou que escapou? Não escapou, não. Ainda continua na nota, pedindo ainda a suspensão do voo e a devolução dos valores recebidos a título de pagamento pelo transporte aéreo, bem como ressarcimento do dano material na modalidade de lucros cessantes, pelo que as suas associações legalmente habilitadas e cadastradas no cadastro deixaram de lucrar, e ainda a condenação em danos morais ao conjunto de agências de viagem representadas pela ABAV Ceará. Fecha aspas. O posicionamento dos médicos tricolores, responsável pelo freteamento do voo, a Associação Médicos Tricolores se pronunciou através de seu vice-presidente, Lúrio Pinheiro, que durante o pronunciamento fez questão de negar qualquer tipo de atividade com fim lucrativo. A Associação Médico abre aspas, a Associação Médico Tricolores e Amigos Especiais é uma entidade sem fins lucrativos e que tem por objetivo o fornecimento de práticas cívicas e sociais ligadas ao Fortaleza Esporte Clube. Inegavelmente está dentro das finalidades institucionais da associação buscar alternativas para que o maior número possível de associados possam estar presentes no jogo mais importante de nossa história e pelo melhor custo-benefício possível. O Aerolion, portanto, representa apenas mais uma ação de cunho social em prol de Fortaleza e seus associados, permitindo que tricolores... Eita, meu Deus do céu! Permitindo que tricolores possam realizar seus sonhos de ir ao jogo através de divisão de custos desse deslocamento tão complexo e oneroso. Não censuramos jamais o intuito lucrativo de empresas de turismo, mas também não toleramos qualquer tentativa de intimidação por termos exercido nossa missão institucional de fazer uma mera reparação de custo entre os associados com super dano no artigo 52 do Código Civil. Não toleraremos qualquer gesto de desrespeito que tente macular a honra da associação e de todos os seus associados. Esperamos que a acusação de ilegalidade tenha sido apenas uma infelicidade, pois não hesitaremos em tomar as medidas civis e criminais em face de acusações levianas. Fecha aspas. Menina, é uma putaria, viu? Rapaz, por um lado tá certo. Por um lado a ABAV tá certo porque, tipo, né, tirou os lucros de um e tirou os lucros. Mas por outro lado, pelo amor de Deus, quer barrar o pessoal de ver o jogo? Já pagou, já era. Agora, tipo, esse negócio de não deixar o pessoal usar o avião, já tá pago, deixa. Ah, vai pra lá. Menino, e quem disse? E o negócio tá ruim também pro pessoal do Ceará. O Ceará, do nada. Do nada o Ceará. É, menino, o Ceará. O que houve com o Ceará, meu pai? O Ceará se irritou. Olha aí a sacanagem. Olha aí a sacanagem. O Ceará se irritou com uma propaganda. Menino, eu tô lhe falando, o Ceará se irritou-se com uma propaganda. O time Ceará Esporte Clube se irrita com o SBT por chamada de final do rival do Fortaleza na Sul-Americana. O clube disse que irá proibir profissionais afiliados da emissora no estado a acompanhar eventos e treinos em sua sede. Menino de Deus.
A diretoria do Ceará não gostou da chamada produzida pelo SBT para a final da Copa Sul-Americana, que terá o rival Fortaleza em campo no dia 28 contra o LDU do Equador, no estádio Domingo Bueno, na cidade de Maldonado, no Uruguai. Meu filho. No vídeo que anuncia a transmissão da partida para todo o Brasil a partir das 17 horas, o texto em formato de cordel cita as vitórias do Fortaleza para chegar à decisão. Só que em um momento faz referência à rivalidade com o Ceará, dizendo que, abre aspas, na propaganda fala em que o nome do estado é melhor evitar. Afinal, lá não tem adversário para mim. Fecha aspas. A direção do Vozão avalia que houve desrespeito à instituição nesse trecho. Por meio das redes sociais, na noite dessa quinta-feira, dia 19, o Departamento de Comunicação do Vozão escreveu que repudia a maneira como foi retratado na chamada, mas citava o desagrado à afiliada do SBT no Ceará, a TV Jangadeiro, e ao programa Futebolês, carro-chefe do esporte na emissora. A reclamação acabou virando meme na internet, principalmente com torcedores do Fortaleza, ironizando e lembrando que o Ceará, em matérias institucionais, costuma se referir à cidade de Fortaleza como capital do Ceará, para não citar o nome do adversário. Nessa sexta-feira, dia 20, a reclamação se transformou em proibição de profissionais do sistema jangadeiro, que engloba a TV, rádio e portal, de frequentarem eventos na sede do clube. Menino. A nota publicada em rede social diz que, abre aspas, o Ceará Esporte Clube reconhece e apoia o importante trabalho da empresa desde que preservados o respeito à isonomia e à imparcialidade. O Alvinegro agradece pelo serviço prestado pelo sistema jangadeiro, mas por hora abre mão da cobertura esportiva dessa emissora, inclusive nas dependências da nossa instituição. A propaganda, entretanto, foi elaborada pela matriz no SBT em São Paulo, sem qualquer participação da afiliada. Também, nota, o sistema jangadeiro diz que, abre aspas, tem a ética e o respeito comum dos seus valores, e isso reflete no conteúdo editorial, que ficou surpreendida pelo tom da nota do Ceará por uma peça que promove o esporte e que não menospreza adversários, e que da maneira que vibrou com as conquistas do Ceará na Copa do Nordeste, torcerá para que o Fortaleza, na tela da Jangadeira SBT, celebre a conquista da Copa Sul-Americana. Fecha aspas. O Ceará não conseguirá o acesso para a Série A em 2024, vive crise por causa do mau desempenho na Série B, boa parte da diretoria foi dissolvida recentemente e os departamentos estão em fase de remontagem, já pensando na próxima temporada. Menino, que é isso? Mas o que é isso? O que tá acontecendo? Ô Ceará, se acalma. Por um lado tá certo. Podia ter falado de outra forma também na propaganda. Mas porra, Ceará, tenha calma. Tá nervoso. Você tá nervoso. O Ceará tá muito nervoso. Tenha calma, Moreno. Tenha calma, Moreno. Ontem até eu comentei mais sobre isso. Ontem lá no episódio do podcast. Qual é o nome do podcast? Já me esqueci o nome do podcast. Eu criei ontem, já me esqueci. O Encosto do Dia, que você escuta lá de segunda a sexta na Quixaramubim TV, tá bom? Vai lá e aí que eu falei mais sobre isso lá, tá ok? Vamos lá, né? Muito bem, hora certa para você, são 9 horas e 51 minutos. A gente vai falar agora sobre os destaques de sexta-feira no Senado Federal, no Senado em 2 minutos. Senado em 2 minutos. Eu sou Regina Pinheiro e você ouve agora as principais notícias do Senado Federal desta sexta-feira. Parlamentares e especialistas discutiram combate à fome em sessão de debates temáticos nesta sexta-feira. Proponente da reunião, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembrou que ações ao longo do tempo garantiram que o país saísse do mapa da fome das Nações Unidas em 2014.
Depois disso, o que se viu foi um retrocesso nessa questão, lamentou Rodrigo Pacheco ao destacar que a solução do problema deve ser encontrada na política. Se há um tema que deve unir todos os brasileiros nas suas mais diferentes ideologias, vertentes, pensamentos, é o combate à fome e a melhora da dignidade das pessoas. Essa é a missão número 1 da política. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que estende aos empregados domésticos o direito de receber o abono PIS, benefício de até um salário mínimo pago a quem, com renda mensal máxima de 2 salários mínimos, tenha trabalhado ao menos 30 dias com carteira assinada no ano de referência. Para custear a medida, o empregador deverá contribuir mensalmente com um valor equivalente a 0,65% da folha de pagamento. O texto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, disse que a medida ajuda a equiparar os trabalhadores domésticos aos que atuam em outras áreas. A empregada doméstica ainda permanece marginalizada na sociedade brasileira. O PLP é de grande importância para a efetivação do direito da empregada doméstica. Outras notícias sobre o Senado estão disponíveis em senado.leg.br/rádio. Senado em 2 minutos. Uma produção Rádio Senado. Hora certa para você, são 9h54, tá bom? Agora a gente vai falar sobre dicas de saúde. Você sabe quais são os benefícios da cenoura? Isso mesmo, os benefícios da cenoura. Pois muito bem, a gente fala sobre isso com Beth Bergonha, da Rádio Nacional, que vai trazer mais informações no quadro Dicas de Saúde. Dicas de saúde com Beth Bergonha. Alguns vegetais fazem parte da nossa vida sem que tenhamos consciência de suas muitas qualidades como alimento. A cenoura é um desses casos. Ela é riquíssima em vitamina A, fundamental para a boa visão, regeneração das células e proteção do sistema imunológico. Essa raiz também é fonte de potássio, que ajuda no controle da pressão arterial, tem função essencial no bom funcionamento do cérebro, além de ter impacto positivo no sistema nervoso central. Sua versatilidade como ingrediente é impressionante. Vai bem em doces, salgados, em sopas e saladas, e o bolo de cenoura é um dos mais populares em nosso país. Comida crua e em pedaços maiores ajuda na manutenção da saúde bucal. Para finalizar, favorece a proteção e embelezamento das unhas e cabelos, além da pele, devido à sua capacidade de desintoxicar e renovar células. 3 colheres de sopa diariamente são suficientes para obter seus benefícios. Muito bem, são 9h56. E muito bem, eu vou ficando por aqui. Para mais informações, você pode ir lá no nosso Instagram, @Rádio Coração do Ceará, e estaremos disponibilizando as matérias por lá. Também no Instagram da Rádio Quixara Mobimídia. É só colocar no Instagram, @Rádio Quixara Mobimídia, e você vai encontrar nossas matérias por lá, tá bom? Você escuta o nosso programa lá na BUB quando quiser, e também lá na Quixara Mobim TV a partir das 10 horas da manhã. A partir das 10 horas da manhã não, a partir das 11 horas da manhã nós estamos retransmitindo lá na Quixaramubim TV. Eu volto daqui a pouco às 11 horas da manhã com a RCC Bom Dia, segunda edição, com muita música boa pra você. Tem estreia da música nova de Anitta, tem Joelma, tem Manu Batidão, tem isso tudo e muito mais daqui a pouco, tá bom? Espero vocês
aqui na Rádio Coração do Ceará. Até daqui a pouco com a nossa segunda edição, nossa segunda parte do RCC Bom Dia, aqui na Rádio Coração do Ceará, você em primeiro lugar. Compartilhe e não se esqueça, daqui a pouco às 11 horas da manhã eu volto já já. Rádio Web Comunitária Coração do Ceará, uma rádio pertencente ao grupo Quixeramobim Mídia de Comunicação, localizada no assentamento Quinim, distrito de Belém, Quixeramobim, sertão central do Ceará. Rádio Coração do Ceará, trazendo sempre você em primeiro lugar. Você está escutando a Rádio Coração do Ceará. Entre em contato com a gente pelo Instagram, @Rádio Coração do Ceará. Venha e também faça parte do nosso grupo do WhatsApp. O link está na bio do nosso perfil. Vem com a gente e entre nessa comunidade na rádio líder de audiência no Rádiosnet em Quixeramobim. Rádio Coração do Ceará. Você sempre em primeiro lugar.